Vai. Hoje estaremos completando 60 anos de casada, minha avó com meu avô. E aqui estarei passando uma palavrinha para vocês. Amém. Amém. Marcos 10:9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém. Amém. Agora eu passo para o Juraci. Tá, viu? Nota 10, cabra Deus te bom. abençoe. Passou direto. Bate aqui. Eu vou abrir para quem quiser falar, né, de 60 anos de casado. Aí no final, quando a tia vai falar, aí eu faço a oração. Eu, pai, não falo. Agora esse povo. Eu vou ver aqui porque ficar procurando aqui demora mais um pouco. Eu vou ler o primeiro versículo vai ser esse. Porque esse versículo fala diretamente de 60 anos de casado de vocês, que vocês viveram muito, né? Muitas coisas nesses 60 anos. Então, o amor é paciente. A senhora foi muito paciente durante esses anos também. E o tio também. Os dois foram pacientes, porque não tem santo. Nós não tem santo. Nas nossas histórias, no nosso casamento, eu já errei, a senhora já errou, mas hoje nós estamos 45 anos casados, porque nós estamos pacientes, né? O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tem as discussões, mas dois terrenos está tudo normal. Não foi guardado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu estou vendo quanto que eu já estou velho, tá entendendo? Porque quando eu casei com a Nazaré, tinha só 15 anos de casados, né? Na Rutil. Nós vamos fazer 45 em setembro, eu e ela. Eu lembro que eu tinha 8 anos, mas eu lembro no dia que Deus começou a montar essa união. Aqui, né, aqui tinha o salão do barracão, né? O quadro da vovó e do vovô do lado e a porta ficava perto da minha rede do Gurami. A nossa rede ficava batendo aqui e a porta aqui. Com uma trouxa, um negócio na mão, tipo uma trouxa, um negócio. Eu imaginei porque naquele tempo seringal era comum fugir, não era, tia? Muito comum. A tia vai fugindo. Mas também fiquei caladinho, né, na minha ali, quietinho. No outro dia eu só escutei, foi a confusão. A Terezinha fugiu, o vovô já bravo, feito... Só quem sabia era eu e a vovó, porque ela nunca mentiu pra vovó e ela falou pra vovó que ia fugir. E o Ítchen já falou muito, né? Mas o casamento do pai e da mãe é exemplo de superação. Eu tenho muita lembrança de dificuldade, mas não pela questão do... Se você não tentar, você já perde para si mesmo, né? O pai e a mãe sempre tentaram, nunca faltou um pão em casa, mas mesmo assim a gente sabia da dificuldade que era. Muita dificuldade, assim... Eu já nasci na época da vaca gorda, né? Os meninos lá em Tarauacás relatam a dificuldade de lavar roupa para fora, fazer bico, consertando motor para botar comida em casa. Então, a casa de pai e mãe aqui é tipo um vulcão, né? Um vulcão que está toda em erupção e eles... Por quê? Porque todos os problemas de filhos vêm para cá. Né? Já não basta a dificuldade deles para viver, para dar um conforto para a gente, e aí ter isso, ainda mais isso, né? Cuidar do Jusa, cuidar do Gil, cuidar dos meus problemas, cuidar do problema da Sueli, né? do Samuca. Não é fácil cuidar do problema do Neto, porque aqui ela acolhe todo mundo que chega, ele sempre resolve, Por isso que o Jusa sempre vai e volta. O Jusa não sai do pé, né? O Jusa vai pra longe aí volta. Aí vai pra longe aí volta. Ninguém consegue. É isso. Né? E aqui a gente se sente protegido, se sente guardado, né? Se sente mesmo, eu me sinto protegido mesmo, né? Eu sei que a mãe ora todo dia por nós. Eu sei disso. A gente
esse dia a mãe tava falando que a gente, né, nesse braço, a gente não perdeu ninguém ainda. Perdeu ninguém. Então, assim, é muito bom, muito grandioso isso da nossa família, a gente. Mesmo que a gente esteja distante, mas está sempre perto, né? E o pai é exemplo de homem para mim, assim, de cara honestidade. Nunca vi um cara cobrando lá na casa do meu pai, nunca o cara falando mal dele, entendeu? Assim, o cara sempre bem honesto, né? Cheio de amor, por mais que não tenha aquele conhecimento de estudo, mas ele sempre foi o cara de proteção, protegia, guardava, né? Então a mãe também, eu me sinto protegido, guardado aqui. O melhor lugar do mundo é estar aqui com eles. Tem dia que a gente está pesado, mas chega aqui, né? Tem um local para voltar. Tem sempre um lugar para voltar. Pra voltar. Essa é a palavra, tem um lugar para voltar. Então, eu oro muito a Deus, peço muito a Deus mesmo, agradeço. E hoje é um dia de muita gratidão pra gente. Assim. Por mais que a gente tenha dificuldade, mas nada se compara em ver eles juntos ainda, estar junto aqui, né? Então é isso. É exemplo de vida pra mim, é exemplo de superação, é exemplo de que a gente não pode desistir nunca. Porque a gente come bem, a gente dorme bem, né? A gente tem pai e mãe junto, então tudo isso é Deus, só Deus para manter isso. E quero falar para a mãe e para o pai que amo muito eles, muito mesmo. Então, estamos juntos sempre. Família, a gente cuida dos nossos. Só para complementar, falaram, acho que o meu caso, do Ide e da Lica, somos netos que foram criados com eles, né? E hoje, igual o Ismael falou e eu acabei complementando, é muito bom ver isso aqui. Essa união, porque a gente não espera momentos, datas para se reunir. A gente se reúne para comer, faz uma comida por qualquer motivo, tá todo mundo aqui e se reúne junto à panela. Então, assim, eu senti falta, porque eu andei por aí, as famílias perderam esse elo, essa essência. E nós temos sempre um lugar para voltar e para chegar. Hoje a avó e o vô, que foi exemplo, que a gente foi criado netos, somos netos, mas eu, a Lica, o Ide e o Jonas foram criados totalmente dentro da casa da avó. No nosso caso, teve até o Gustavo, que ainda foi o bisneto criado dentro do centro. Então, nós somos muito agraciados por isso. Questão do exemplo de casamento, eu até brinquei, né? Porque a gente tem as histórias que eles contam das dificuldades da vida e superaram. Não é fácil. Hoje em dia, a maioria aqui já é casada e sabe as dificuldades que é do casamento. É todo dia tentar fazer dar certo. Quando um tá alto, com a papagaio mais alto, o outro tem que baixar porque 2 papagaios dá uma confusão maior. E é isso, assim, é um exemplo. É 60 anos, eu ainda não cheguei nem a 20, né, amor? Mas quem sabe eu chego lá também. E é isso que a gente espera. Então, é um exemplo de família. Através desses dois, hoje estamos todos aqui. A mais nova tem 5 meses de geração ainda, mas é uma família grande. Eu até brinco, a nossa família, só a gente, já é muita gente. Então eu fico feliz por participar dessa família, por fazer parte dela. Depois do que o Ide disse, depois do que o Ismael disse, e agora ali fechando com essas palavras dela, o que eu tenho que dizer? É só agradecer a Deus e dizer que nós somos de verdade muito privilegiados com esse casal aí. E é isso. Amém. Amém. Não sou muito bom de falar, não. Justamente quando se trata de família, emoção, aí o negócio fica pesado. Mas eu não podia deixar de falar, porque depois da fugida, teve a fudida. E E assim, eu também não posso esquecer da data de casamento dele, porque foram só alguns meses de diferença até eu nascer, né? Vai fazer 60 também. Então a primeira lapada eu já fui lá, já fiquei, né? E eu não saí bonito porque ele estava aprendendo. Fugiu. Saiu mais bonito do que eu e aí foi melhorando. Chegou na tia Sueli. Aí, pois é, aí já
com a cabeça menor e tal, já vi aquela. Mas, assim, eu me sinto bem feliz por ter sido o primeiro, realmente. Por ter sido fruto, né? Assim, eu acho que das primeiras vezes dele e tal. Estou aqui hoje contando a história. Dos meus irmãos, logicamente, eu sou o que convivi mais com ele, pela natureza. Né? Eu nasci primeiro. Depois 2 anos veio o outro, 2 anos, enfim, até chegar o último filho da minha mãe. Depois. E eu posso dizer, eu sou o que aprendi mais com eles. Mas nenhum dos outros aprendeu tanto que eu aprendi. E conviveu tanto que eu convivi. Por isso que eu me sinto mais especial nesse sentido. Eu sou o que acompanhei mais o meu pai. Durante a juventude dele, viajei muito com ele. Aprendi muito com ele. Hoje o que eu tenho, o que eu sou, eu agradeço muito a ele e a minha mãe, porque quando eu estava em casa era a mãe que cuidava da gente. Tento passar para eles, meus filhos, tudo que eu aprendi. Levar esse legado, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Hoje é muito difícil, hoje eu não consigo, nem que eu queira, por mais que eu queira, acompanhar os passos dele em termos de relacionamento, porque são 60 anos. Eu, por mais que eu consiga viver o resto da minha vida, eu creio que eu não vou, com a Rosilei, com a mãe dos meus filhos, eu creio que eu não vou chegar a 60 anos de casado, porque é quase impossível. É pela idade. Então, assim, outra cena dessa, outro momento desse, em família, eu creio que esse é a única vez que eu vou ver 60 anos. Eu posso até ver 61 deles, 62 e aí vai deles. Mas de outro vai ser difícil eu ver. Pela idade que eu tenho, pelo tempo que ainda me resta, que Deus me permitir. Então, hoje é um dia também especial para mim, né? Eles são 2 na família, eu sou o terceiro, não é? O Gil quarto. Porque estabeleceu a família ali. Então, assim, eu dei muita dor de cabeça, ainda dou, mas ninguém é perfeito, né, mãe? Todo mundo é. Mas eu tomo assim uma pilha, aquela pilinha preta é boa, de repente. É. Se fosse atrás de perfeição, ele não tinha roubado ela. Pois é. Mas o pai é um homem de sorte, porque ele sobreviveu. Naquela época era difícil sobreviver. O cara que roubava a filha de um patrão, era difícil sobreviver. Ele ia atrás e o cara tinha que pagar por isso. E ele deu muita sorte que a mãe nunca desistiu e o sogro dele perdoou e a família se tornou uma só, mesmo depois de algum tempo, mas quando o vô morreu, estava tudo em paz, né? E é isso, eu amo muito, acho que não tem um casal que eu ame mais nesse mundo do que vocês. E parabéns por essa conquista. E a última palavra é que vocês 2 são teimosos pra cá. Porque eu vou lhe dizer, um casal, quando viver 60 anos, tem que ser muito teimoso os 2. Tem que ser teimoso. Porque se não for teimoso, não vai não. Tá bom? Parabéns pra vocês. Amém. Vai estar ligadão, né, pai? E cadê o beijo dos noivos? Como é que é o nome da boda de quê? Diamante. 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 Aqui, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tô com dor na garganta, eu vou ver se eu consigo, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante.
Parabéns, queridos sogros, pelos 60 anos de casamento. Hoje celebramos uma linda história de amor, escrita com fé, paciência, bênçãos do Senhor, 60 anos de caminhada juntos, lado a lado, com o coração cheio de amor e os olhos voltados para Deus. Vocês são um exemplo vivo de compromisso, de como o amor verdadeiro resiste ao tempo e às provas e aos desafios. A cada amanhecer se renova, sim, diante do Senhor, construindo um lar onde habita a paz, respeito e o amor. Agradecemos a Deus por suas vidas e pelos testemunhos que deixam para filhos, netos e todos que têm a alegria de conviver com vocês. Que o Senhor continue abençoando esta união com saúde, alegria e muitos dias de paz, com carinho e admiração. Parabéns pelas bodas de diamante. O que Deus uniu, ninguém separa. Amém. Eu não tenho como dizer o quanto eu estou feliz. O quanto eu tenho que agradecer só a Deus. Porque é Deus que está na nossa história. Sem Ele, nada disso estaria acontecendo agora aqui. Porque nós casamos muito jovens, não sabíamos nada de uma vida de casado, mas eu casei com 17 anos, com 20 anos eu conhecia Jesus. E através daquela hora foi que a minha vida começou a existir. Então, eu orei 20 anos por ele, enquanto ele estava na rua fazendo os trabalhos dele, e Deus sabe onde ele estava e Deus sabe o que eu estava falando sobre ele. Então, quando estava com mais de 20 anos que eu orava por ele, Deus chamou, ele foi salvo e hoje ainda estamos aqui os dois. Então, eu fico agradecendo a Deus todo dia, porque nós já estamos da nossa construção de família. Veio o Joseni, do Joseni veio a Liliane, que é a primeira filha dele, e através da Liliane nós temos tatraneto. Tatraneto, porque a Liliane é a nossa neta, o filho da Liliane é o nosso bisneto, e o filho do nosso bisneto é a nossa tatraneta. Então, nós alcançamos com vida a 4ª geração. Então, nós temos uma descendência. Nós formamos uma descendência. E nessa descendência, o que eu mais agradeço a Deus, que nós não perdemos um membro da nossa família. Estamos completando 60 anos de casado. E todos os membros da nossa família que foi gerado, todos estão vivos e bem e com saúde e renovando as novas gerações. Então, quando Jesus nos levar, mas a nossa descendência vai continuar. E isso tudo é obra do Senhor. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por ter nos concedido viver sempre juntos, sempre unidos. Nunca teve morte, nunca teve bêbado, nunca teve vagabundo, nunca teve cachaceiro, nunca teve roubador. Na nossa família, em toda essa geração, nunca teve. Então, todos são pessoas de responsabilidade. Pobre, rico não tem, só da graça de Deus. Mas todos são pessoas que vocês têm o prazer de chegar e apresentar. Esse aqui é o meu filho fulano. Esse aqui é o meu neto fulano, essa aqui é a minha neta fulana, essa aqui é a minha bisneta fulana. Não dá para se envergonhar de nenhum, porque todos são pessoas de responsabilidade. E isso tudo é feito por Deus, porque todo dia que eu oro,
Todo dia que eu oro, não. Todo dia eu oro e toda oração eu apresento todos a Deus. Não dá para apresentar pelo nome, porque é muito mais eu apresento a nossa descendência. Não é a minha descendência, eu apresento a nossa descendência, porque eu não gerei nenhum sozinho. Então, é nossa. Foi nós dois que geramos a nossa descendência, que construímos a nossa descendência. Nunca fomos ricos, nunca tivemos bens materiais, mas os nossos filhos nunca dormiram sem jantar, nunca passaram fome, nunca andaram descalços, nunca pediram na casa do vizinho. E todos foram criados trabalhando, até mais essa. Meus filhos não foram criados na rua, foram criados todos trabalhando, né? Então, isso tudo é obra de Deus, do acaso. Não é obra do acaso. Eu vou ler aqui o Salmo, para a glória do Senhor. Salmo 90 e o versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, quem nos ensinou foi Deus. Foi Ele que nos deu coração sábios para que nós pudéssemos educar os nossos filhos da maneira correta. Amém, outro Pai. Mãe, só esperou 60 anos por esse momento. Foi. E graças a Deus que Deus nos deu. Se Jesus nos recolher daqui 1 hora, mas Ele deu a oportunidade. Né? Ele deu a oportunidade. Se Ele der a oportunidade de 91, quem sabe que repetiremos a mesma festa, né?